Pode se sentar. Amém. Ele está vivo, amém. Glória a Deus. Vamos orar pela vida do André. Senhor, entregamos o teu filho, o teu servo nas tuas mãos. Que o Senhor possa usá-lo, ó Deus, com poder, autoridade, ousadia, compartilhar da tua palavra conosco essa noite. É a oração que nós fazemos em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Vai com tudo, André. Obrigado, pastor Neander. Eu sou André Daniel Heinck, gaúcho de Ijuí, interior do Rio Grande do Sul. Morei 20 anos em Porto Alegre. Faz 2 anos que eu moro em Florianópolis. Sou casado com a Eliana Grimm, dos irmãos Grimm mesmo, né, dos contos aqueles. Embora ela seja de uma cepa da Letônia e não da Alemanha. E sou pai do Lucas e do Daniel. O Lucas, que é o historiador do Novo Testamento, e o Daniel, que é o historiador do Antigo Testamento. E eu fico muito feliz com esses eventos presenciais, né, que a gente vive muito de mídias sociais e tal, porque eu dou oportunidade para todo mundo se decepcionar com a minha presença física. Porque geralmente o pessoal imagina um viking de 2 metros de altura e aparece um anão do Tolkien. Então o pessoal acha que vai aparecer alguém que nem o irmão ali e chega alguém da minha cepa. E eu acho que aqui nessa igreja a decepção é maior ainda, porque vocês têm alguns Heinck aqui que são meus parentes e eles são da cepa original, que é bem grande, né? Então aconteceu um problema aí na linha da minha família, mas estamos aí. Sem mais delongas, vamos falar do que interessa. Eu gostaria de falar hoje um pouquinho sobre a colheita do reino de Deus. O reino de Deus é o tema central de Jesus. O assunto de Jesus é o reino de Deus. A missão de Jesus é o reino de Deus. A sua presença nesse mundo significa já a chegada do reino de Deus aqui. E o grande assunto das pregações de Jesus foi o reino de Deus. E a gente, de alguma maneira, está impregnado dessa ideia de como vamos viver esse reino e como vamos levar este reino de Deus adiante. Pode passar? Então, a nossa grande pergunta que às vezes fazemos é: se nós podemos controlar o reino de Deus, a gente consegue de alguma maneira impulsionar mais o reino de Deus? Será que eu sou responsável pelo reino de Deus? Como é que funciona essa coisa do reino de Deus? Qual é a minha parte nisso? E eu gosto muito de história. Eu acho que a história nos ensina muitas coisas, e a Bíblia é um livro fascinante porque ela nos apresenta um Deus encarnado, nos apresenta a presença do próprio Deus por meio de histórias, por meio de narrativas. A grande forma da Bíblia, a grande forma como Deus decidiu se revelar a nós, foi principalmente contando histórias. Isso é muito interessante. O Antigo Testamento inteiro é uma sequência de histórias. O Novo Testamento, o coração pulsante dele nos Evangelhos, são umas histórias de como Deus se fez carne, andou entre nós, cheio de graça e de verdade. E por meio dessas histórias nós vamos aprendendo algumas coisas sobre esse reino de Deus. E uma das histórias que eu gostaria de invocar aqui, pode passar, é do capítulo 4 de João, quando Jesus encontra a mulher samaritana e tem uma longa conversa com ela, lá junto ao poço de Jacó em Siquém. Então os irmãos podem abrir as suas Bíblias em João capítulo 4, mas o texto vai estar projetado sempre aqui para fazer a leitura, tá bem? Então, vamos ler o texto. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou uma vez mais a Galiléia. Olha que interessante aqui. Era-lhe necessário passar por Samaria. O que é interessante que está marcado aqui é o seguinte: não era necessário passar por Samaria.
Aliás, geralmente era evitado passar por Samaria. O caminho pelo meio era montanhoso, complicado, e tinha que passar por essa gente desagradável, que eram os samaritanos, né, que ficavam, às vezes, os judeus tinham que passar por essa região para ir para as festas em Jerusalém. Eles faziam algumas coisas para impedir a passagem, tinha certos problemas lá. Então, geralmente, o judeu descia até Jericó e tomava o caminho pelo Jordão até chegar no Mar da Galileia e daí entrava. Esse era o caminho normal que se fazia. Então, não era necessário passar por Samaria. Mas, por alguma maneira, Jesus resolve que é necessário passar por Samaria. Tem alguma coisa para acontecer lá. Aí continua. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José, ou seja, a terra de Efraim, coração do antigo reino de Israel. Pode passar? Aí nós temos um mapa. Eu adoro mapas. Aliás, ano que vem vai sair o meu novo Atlas, o Atlas Ilustrado da Bíblia pela Thomas Nelson. Então já fica aí a minha propaganda. Aqui embaixo Jerusalém, Sicar no meio, Galileia lá no norte. Então Jesus vai passar ali por Sicar. Essa Sicar, alguém pode passar, por favor? Essa Sicar, ela era a Siquém do Antigo Testamento. Isso aqui é importante. O pastor Neander me comentou que vocês estão tendo, a escola dominical, uma classe de geografia bíblica, né? E é uma das mais frequentadas. E é muito importante estudar geografia bíblica. Os lugares na Bíblia nunca são por acaso. Eles sempre têm algum sentido. Sempre tem uma relação histórica, algo que aconteceu ali que é importante saber. Então, recomendo estudar em geografia bíblica. Então, essa Sicar é a Siquém, tá, do Antigo Testamento. Pode passar? O que tem a ver Siquém? O que é essa cidade? Essa cidade é o local em que Abraão, quando ele chegou em Canaã, vindo da Mesopotâmia, ele chegou em Siquém e nesse lugar ele tem a revelação de Deus e a promessa de Deus em que ele diz assim: olha para essa terra toda, norte e sul, e essa terra eu vou dar aos teus descendentes. Eles vão viver nessa terra e vão ser donos dessa terra. E ali o texto diz que Abraão creu, né, e isso foi imputado em justiça a ele. Então é um lugar importante na história dos patriarcas. Ali ele constrói um altar a Deus, ele sacrifica a Deus. Mais tarde, Isaac também passa por lá, também sacrifica lá, também tem um relacionamento com Deus lá. Jacó também tem um encontro com Deus lá, também constrói um altar, também tem um relacionamento com esse lugar. Quando passam-se anos e anos, chega a história do Êxodo, o povo de Israel entra em Canaã, conquista os primeiros territórios ali, vence Jericó, vence Ai e tal. Aí o que é que Josué faz? Junta todo o povo aonde? Em Siquém. Siquém é um lugar importante. Por quê? Porque ali Deus prometeu a terra. E ele junta o povo lá, coloca todo mundo em cima de um monte em Gerizim, outra metade no monte Ebal, Siquém fica no meio, e aí eles fazem a leitura de uma parte de Deuteronômio, em que se fala das bênçãos e maldições, de quem obedecer à lei ou não obedecer, e aí eles fazem a aliança de Deus, com Deus novamente ali, como fizeram no Sinai. Então Siquém e o monte Gerizim é uma espécie de monte Sinai de dentro de Israel. É um lugar muito importante. Então ele tem uma relação toda com os patriarcas e com Josué e com a ideia de povo de Deus habitando aquela terra. É um lugar sagrado, é um lugar muito importante. Pode passar? E essa é justamente a região de morada dos samaritanos, que quando dividiram, vocês lembram quem são os samaritanos, não? Vamos voltar na história um pouquinho. É interessante quando a gente vai articulando essas questões do local geográfico e da história. É importante saber disso para entender do que a mulher fala depois com Jesus, porque ela está invocando isso tudo. Este era o lugar que os samaritanos do norte, que eram os israelitas do norte, que haviam se separado de Judá do sul, depois de Salomão, fundaram o lugar em que eles fundaram um templo, eles construíram um templo lá, no Monte Gerizim.
Esse templo foi destruído no ano 128 a.C. pelos Macabeus, que eram os sumos sacerdotes generais e governantes de Jerusalém. E aí então, eles continuavam se reunindo naquele monte para adorar a Deus, que foi destruído pelos judeus lá de Jerusalém. Então, eles continuavam havendo um culto lá. Por quê? Pode passar. Porque existia uma discussão entre os samaritanos e os judeus sobre quem era maior. Quem é maior? Abraão ou Davi? Essa é a pergunta do samaritano. Por quê? Porque Abraão escolheu um lugar para adorar a Deus, aliás, vários lugares, entre eles Siquém. E era um dos lugares mais importantes. Os patriarcas elegeram Siquém. Josué elegeu Siquém. Era o lugar de adoração. Agora, Davi trouxe a arca e estabeleceu o culto, e Salomão construiu um templo em Jerusalém. Então, o eixo, o lugar central do culto mudou. E aí permaneceu a discussão, porque os samaritanos depois estabeleceram um outro culto separado no norte também. Então existia essa discussão, onde é o lugar certo de adorar? Quem é maior, Abraão ou Davi? Quem é maior, Siquém ou Jerusalém? Siquém, que é uma tradição muito antiga, que remete aos patriarcas, ou Jerusalém, que é uma tradição muito recente, que remete a Davi, que decidiu que Jerusalém ia ser o lugar importante? É uma pergunta boa. É uma baita pergunta, como diriam no Rio Grande do Sul, me perdoem as expressões. Pode passar. E aí entra então nessa história, essa figura da samaritana. Então ela vai surgir nesse momento. Pode passar, por favor. Havia ali o poço de Jacó. Então, provavelmente, Jacó viveu um tempo lá, eles precisavam construir um poço. Poço, minha gente, na Palestina, eles não têm lençol freático lá embaixo. Não é que nem boa parte do Brasil, que você cava um buraco, vai cavando e começa a verter água. Aqui eu não sei, aqui acho que não, Mas no Rio Grande do Sul sim, porque está em cima do aquífero Guarani, então você cava lá, em qualquer lugar vai sair água. Lá não, é seco. Então o poço, ele é basicamente para quê? Para coleta de água da chuva. Então vem a época de chuva, o poço enche, porque ele é vedado e tal, aí ele enche e você vai usando essa água nas estações secas, nos meses secos, vai consumindo essa água. Então é uma água guardada de chuvas de um tempo atrás. Tá? Então esse é um dado interessante que ela vai entrar na conversa depois. Então Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Essa é outra informação importante. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Olha como ele está construindo o cenário. É importante imaginar o cenário. É muito importante. Toda vez que a Bíblia descreve um cenário ou uma situação qualquer, presta atenção que isso é fundamental para entender o que o autor quer dizer. Então o que ele está dizendo? Jesus está de meio-dia, sozinho, sentado junto a um poço, e chega uma mulher sozinha lá. É isso que está acontecendo. A gente que não conhece as tradições antigas e tudo o que isso significa, fica meio perdido no texto e parece que não tem muito significado. Mas o leitor judeu daquela época, e às vezes até de outras regiões ao redor dessa época, leriam e alguma coisa ia saltar na mente deles, que nós já vamos tratar. Então, a mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Aí o João faz uma observação aqui para o leitor dele, que pode ser lá de Éfeso, Lá em Éfeso não tem nada disso. Então, vamos explicar essa situação. Não se dão bem foi um eufemismo. Eles se odiavam de morte. Se odiavam. Esse é o termo certo, Mas ele foi gentil com a situação. Então pode passar. Então o que nós temos? Em primeiro lugar, meio-dia, sol escaldante. É mais ou menos na nossa cultura, vamos dizer o seguinte: o camarada saiu para regar a grama meio-dia. Ele vai matar a grama, não vai regar a grama meio-dia. Você rega de manhã cedinho ou final do dia. Aí vai adiantar regar. É a mesma coisa na situação dele, só que a questão é o seguinte: você não vai buscar água de meio-dia porque é um calor danado, tem que descer lá da cidade até onde está o poço, mais acima.
É uma caminhada cansativa, exaustiva, carregando um jarro de barro, uma mulher ainda. Por que ela está indo meio-dia lá? Ninguém está lá. Ninguém vai lá de meio-dia. Ela está indo meio-dia por quê? E Jesus senta lá de meio-dia cansado e ele sabe que alguém vai lá de meio-dia, que ninguém vai lá. E é justamente ela. Ela não vai, ela vai meio-dia por quê? Porque ela não quer encontrar ninguém. Ela quer não ser vista. Tem alguma coisa com essa mulher nessa comunidade. Tem alguma coisa acontecendo que ele não nos revela aqui agora. Pode passar. Outro detalhe importante. Homem não fala com mulher nesse contexto judaico. Um homem sozinho com uma mulher sozinha. Por quê? É a tal da cerca do princípio do judaísmo. Eu não adulterarás. Para não adulterar, eu construo uma cerca ao redor, que é o quê? Eu, homem casado, jamais vou conversar com uma mulher sozinho. A minha mulher tem que estar junto comigo. Então, eu com a minha esposa posso conversar com uma mulher. Mesma coisa, a mulher sozinha, ela tem que estar com o marido, para poder falar com outro homem, senão tem que falar com outra mulher. Isso, para a gente é absolutamente estranho. Mas agora a gente está na nossa igreja com uma família de afegãos, que são muçulmanos, que vieram, foram recebidos pela igreja, né, que vieram fugidos lá da guerra, né? Então, e ali é muito interessante, que você vê exatamente a situação. Você não fala com a esposa, você tem que falar apenas com o marido. E hoje você tem essa cultura e ela existe, mas a gente não está acostumado com ela. Então, não falo, jamais falo. E o que acontece? E aí a mulher estranha justamente isso. Como você, um homem, fala comigo? Tem alguma coisa errada. Jesus já rompeu uma cerca aqui para fazer alguma coisa. Pode passar. E além disso, além de ser mulher, é samaritana. Aí fica totalmente grave. Não é à toa que Jesus usa o samaritano como um exemplo na parábola dele. Ele está, lá no sul a gente diz, dá uma enticada, não sei se vocês falam isso aqui. Né? Ele dá uma cutucada. Deu uma cutucada nos fariseus. Pegou o exemplo do samaritano. Por quê? Porque essa gente não se dá. Então, todas essas coisas são elementos contrários que Jesus passa por cima para poder conversar e fazer alguma coisa, trazer alguma coisa para essa situação e a situação dessa mulher. Pode passar, por favor? Então, seguindo o texto. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com o que tirar a água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Vocês notaram que aqui tem uma conversa de louco? Estão falando de assuntos diferentes e não estão se entendendo? O que Jesus faz? Jesus traz a conversa para outro lugar. Olha, se você soubesse quem eu sou, você é que estaria pedindo água para mim, e eu te daria uma outra água, uma água viva. Aqui tem um trocadilho. Aquela água lá não é uma água viva. Ela não é de um poço artesiano que vem de baixo. É uma água parada. Ela pode estar pensando numa água viva, de uma água de um poço artesiano, uma coisa assim. E aí Jesus já... Só que ele está falando de uma outra coisa maior ainda. Estou falando de uma água que vai suprir a sede da tua vida. Ele está trabalhando num campo... Ele foi para a metáfora. Aliás, o meu livro Nós e a Bíblia, eu trabalho exclusivamente questão das metáforas, da importância delas. Então ele diz, ó, é uma outra água que eu tenho para você. Ele está elevando o pensamento dela. E ela volta para lá. Ela diz, mas olha, como assim? Tu não tem como tirar água? Da onde você vai me dar uma água? E mais, aí ela invoca a questão judeus e samaritanos. Você pensa que é maior do que Jacó, que nos deu esse poço aqui? E aqui ela pode, inclusive, estar dando uma cutucada em relação ao quê? A lei que vem, a água que vem lá dos patriarcas, a água que vem de Moisés, essa coisa. Pode ter isso aqui junto na conversa dela. O que Jesus diz para ela? Olha só. Jesus respondeu:
quem beber desta água, a água que tem no poço, terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água. Para quê? Para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar a água. Ela voltou para o lugar que ela está. Ela voltou para a esfera do concreto daquele momento. Jesus não estou puxando ela para ir adiante, nós temos que ir para outro lugar da conversa, não é isso que eu quero. Mas ela retorna. Aí Jesus diz, ele diz assim, ó, aqui é um momento, pode passar por favor? Aqui é um momento que parece que ele trocou de assunto. Tá, agora ficou conversa de louco de vez. O que tem a ver isso aqui com antes? Olha só, ele lhe disse, vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Olha só. Disse-lhe Jesus, você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5. E o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Isso parece pesado isso, não é? Parece quase uma acusação de alguma coisa aqui. Disse a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Até aqui, segura um pouquinho. Vejo que és profeta. O que Jesus está fazendo aqui? Jesus está tentando trazer ela para uma conversa em que está falando de questões existenciais da vida dela, de como é que ela vai encontrar a salvação, como é que vai encontrar Deus, como é que vai encontrar o Messias e essas coisas, e ela vai trazendo sempre de volta para aquela realidade. Ele está usando o campo da metáfora para falar de outra coisa, e ela não vai. Então ele precisa dar uma chacoalhada nela, e vou dizer, agora eu vou te mostrar quem eu sou e do que nós estamos fazendo. E aí ele faz justamente isso, ele fala da vida dela, uma coisa que só ela podia saber, que ele não tinha como saber. Em outras palavras, ele está demonstrando para ela que ele tem, antigamente não tinha aquele seriado Visão Além do Alcance, os mais antigos lembram? Ele tem uma visão além daquilo que se percebe diretamente na realidade. Ele conhece a vida dela sem que pudesse conhecê-la, ou seja, ele é profeta, ele tem o dom de profecia. Ele está demonstrando isso para ela. E aí ela conclui justamente isso. Senhor, vejo que és profeta. Aí ela entende, olha, opa, o assunto aqui é mais do que a questão dessa água aqui. Tem coisa mais importante rolando. E mais importante do que isso ainda, é que dentro dessa revelação, e é interessante, né? Quando a gente lê comentários por aí, se foca tanto nessa questão de um suposto pecado da mulher. Teve 5 maridos, ela teve 5 divórcios, então ela é, sei lá, depravada, é lasciva, é não sei o quê, é uma pecadora e tal. Por isso que ela está nessa situação toda e tal. Mas tem 2 fatos importantes aqui. O primeiro deles é que em nenhum momento Jesus acusa ela. Ele está constatando a realidade dela. Ela tem uma consciência de que algo está errado aqui. Ela tem uma consciência de que ela tem alguma coisa errada. E isso ela conta depois para os outros, olha, ele sabe tudo o que eu fiz. Isso faz parte. Mas de Jesus não vem nenhuma acusação. Ele está usando isso aqui apenas para dizer, eu conheço a tua vida. Eu sei quem você é. Eu sei as coisas que você fez. Só que tem mais um fator importante, que agora é importante entender um pouco de costumes e práticas do judaísmo do primeiro século. O divórcio apenas o homem podia dar. E apenas o homem pedia divórcio. A mulher não pode pedir divórcio. O contexto, a legislação romana permite. E os judeus estavam debaixo dos romanos. Mas não existe um único registro de divórcio de mulher na antiguidade na Judéia. Nenhum. O único caso de divórcio que aparece de uma mulher pedir judia, era no Egito. Numa região em que as mulheres têm uma liberdade muito maior. Na Judéia, não. Então, esta mulher que teve 5 maridos, em resumo, ela foi mandada embora 5 vezes. 5 vezes os maridos mandaram embora e pediram o divórcio dela. O texto não se preocupa em dizer o que ela fez ou não fez,
Porque para o autor do texto, para João, não interessa o que ela fez. E o que é interessante nesse texto, que para Jesus também não interessa o que ela fez. O que me leva a concluir que essa mulher é muito mais vítima do que a pecadora da história aqui. Ela é vítima de 5 homens perversos e mais um 6º homem, que nem sequer reconhece ela como esposa. Está mantendo ela como concubina, que era possível também nessa situação. Então ela é uma mulher que realmente é rejeitada nessa comunidade, nessa sociedade, e o texto não nos diz o porquê disso. Mas ela é uma mulher excluída. E Jesus vai a Samaria justamente para encontrar com ela e conversar com ela, e falar com ela. Isso é a beleza desse Jesus. Estavam cantando uma música improvável. Esta é uma mulher improvável. Que Jesus passa completamente insignificante de uma vila insignificante, que poder econômico não tem nenhum, tem um significado religioso, mas nenhum econômico, passa nesse lugar para encontrar esta mulher improvável e conversar com ela. Pode passar? Aliás, ainda no final do texto. E aí ela faz a grande pergunta. Nossos antepassados adoraram neste monte. Está falando dos patriarcas. Mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Ela traz, que mulher fantástica, ela traz simplesmente 1.200 anos de história e mais ou menos 600 anos de discussão teológica entre judeus e samaritanos para a mesa com Jesus. É isso que ela trouxe nessa pergunta. Pode passar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte e nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Porque Jesus é judeu, né? No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Pode passar? O que Jesus está dizendo é o seguinte: não tem lugar certo para adorar. Acabou. A pergunta, pode passar, sobre Jerusalém ou Siquém, prescreveu, não importa mais. O templo não significa nada mais. O Messias está ali. Deus está entre nós. Ele veio, Ele está habitando em nós agora. Acabou isso, pode passar, porque o templo agora é um templo de carne. Os templos são os corpos, são as pessoas. Esses são os templos. E é aí que vai acontecer a verdadeira adoração em espírito e em verdade. É por isso que todas as metáforas que Paulo usa e que aparecem na Bíblia vão nos apresentar como o quê? Como pedras vivas do edifício de Deus. Vocês são o corpo, o templo do Espírito Santo, onde o Espírito Santo vai habitar. Por quê? Porque o próprio Jesus diz que Ele é o templo. Vocês já se tocaram disso? Tem um momento que Ele diz isso. Quando eles estão passando no frente do templo de Jerusalém, os discípulos apontam e olham: olha que coisa, que pedras, que construção monumental. E era monumental mesmo, era um negócio fantástico. E aí o Jesus diz: não, isso aí tudo vem abaixo, isso aí não significa nada, isso é só pedra. Né? E aí os fariseus escutam isso e dizem: mas como assim? Que negócio é esse? E aí Jesus diz: não, o templo de Deus ele vai ser destruído e em 3 dias eu vou reerguer ele. Aí os caras: que palhaçada que está falando, vai ser destruído esse negócio todo e tu vai reconstruir em 3 dias, levamos aí 40 anos até aquele momento, levou mais 20 para terminar de construir, tanto tempo tu vai fazer. E aí os discípulos vão entender muito mais tarde o quê? Que Jesus está falando do quê? Do corpo dele. Por quê? Porque o corpo dele é o templo de Deus. Parênteses de novo, o que é um templo na antiguidade? Para que tinha templo nessas religiões? O templo era o lugar em que a divindade descia, o representante da humanidade entrava e encontrava o divino. Por isso que o N.T. Wright ele diz o quê? O templo é o lugar em que o céu e a terra se encontram. Na antiguidade o templo ele é um horizonte. Quando você vai na praia, você vê lá a linha do horizonte, você vê o céu
vê a água, ou no caso de Florianópolis, você vê as montanhas e vê o céu. Então, no horizonte você está vendo o quê? O céu e a terra. O lugar entre o céu e a terra se encontram é o horizonte, é aquele ponto. O templo é isso, é esse lugar de encontro do céu e da terra. Quando Jesus diz que o corpo dele é um templo, ele está dizendo o quê? O meu corpo é o lugar em que o céu e a terra se encontram. É o lugar em que o sagrado e o profano se unem. É o lugar onde o divino e o humano se encontram. E é por isso que é tão importante para nós entendermos que Jesus é plenamente Deus e plenamente homem no corpo dele. O corpo para nós é um troço muito importante. Os corpos são importantes. Por isso que a gente fala de santidade. Por isso que a gente fala disso tudo. E por isso que Paulo diz, vocês são o quê? Templo do Espírito Santo. Porque os templos agora são de carne. São de carne. Cada um é um templo. Por isso, quando tiverem 2 ou 3 reunidos, eu estou no meio deles. Gente, carne é o templo. Não interessa mais Jerusalém. É legal visitar Jerusalém. É bacana. Mas já era Jerusalém. É legal visitar esses lugares, mas tudo isso já era. Porque cada um de vocês já é o templo, o lugar onde o céu e a terra se encontram. Pode passar? Aí continua o texto, tem mais coisa. Olha só. Disse a mulher, olha como ela está aprofundando a conversa. Eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Isso aqui é fantástico. Por quê? O que os judeus lá de Jerusalém estão esperando do Messias, e às vezes até os galileus lá da Galileia, os judeus da Galileia estavam esperando do Messias? Um guerreiro, um rei como Davi, que pela espada vai conquistar tudo, expulsar os romanos e vai tornar Jerusalém a nova Roma. Essa é a expectativa deles. Esta mulher está esperando um Messias diferente. O que esse Messias vai fazer? Explicar tudo para eles. Ele vai ensinar. Sabe do que isso está me remetendo? Isso está remetendo a Deuteronômio 18:18. Quando Deus diz para Moisés, um dia levantarei um profeta como tu, e ele vai ensinar todas as coisas para vocês. Ela está esperando um profeta como aquele dito lá de Deuteronômio, alguém que vai ensinar as coisas de Deus para o povo. É isso que ela espera num Messias. Ela não está esperando o guerreiro conquistador. E aí Jesus responde uma coisa que é muito interessante, porque aqui é diferente do que ele costuma responder. Então Jesus declarou, eu sou o Messias. Cara, quando você lê o resto dos evangelhos, toda vez que alguém fala de Jesus, traz o Messias, ele desconversa. Aí tu que está dizendo, não sei, veja bem, não conta para ninguém. Por quê? Para todo mundo ele desconversa e com essa mulher diz, sim, prazer, Messias. Messias de Israel. Porque ela tem na cabeça dela a concepção correta do que o Messias vem fazer. Ela entendeu o Messias melhor do que a turma de Jerusalém. Olha só. Aí, continua o texto. Eu que estou falando com você. Essas coisas de Jesus são fantásticas, né? Que nem o cego, né? O cego de nascença que ele cura, né? Então, ele pergunta assim, para onde que eu vou, para quem que eu vou, etc. Né? Quem é o Messias? Ele diz, olha, é esse que está falando contigo, é esse quem você está vendo. É um texto fabuloso, fantástico, né? Porque você dizer para um cara que era cego até 5 minutos atrás, que o Messias é aquele que você está vendo, cara, eu creio, claro que eu creio nesse camarada. Então ele diz assim, eu estou falando com você, eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Reverbera aquelas coisas todas, um homem que não fala com uma mulher, um judeu que não fala com um samaritano, não. Esse Messias fala com essas pessoas. Naquele momento, os seus discípulos voltaram, olha só os discípulos. Então, olha o cenário, estão os dois conversando, eles estão chegando. Naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Olha aí, já começou a dar problema. Mas ninguém perguntou, o que queres saber? Ou por que está conversando com ela? Claro, não são loucos, né? Vão tomar nos dedos de Jesus, né? Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo, olha só. Então a mulher
larga tudo e sai correndo e fica os discípulos com Jesus. Venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Então pensa no cenário. Ela saiu, desceu para a vila, está falando para todo mundo isso. E aí, enquanto isso, Jesus está com os discípulos lá em cima conversando. Pode passar. Agora chegamos então aos discípulos. Vamos aproveitar e fazer um culto agora, vamos cantar, né? O Jesus está aí, o Messias. Pode passar. Enquanto isso, quer dizer, a mulher não está lá, né? Os discípulos insistiam com ele: mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse: tenho algo para comer que vocês não conhecem. O que ele fez? Metáfora. Jogou para outro nível a conversa. Os discípulos. Então seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? O que eles fizeram? Devolveram para baixo. A mesma coisa que ela fez. A mesma coisa. Eles não têm discernimento nenhum. Aliás, os evangelhos, se a gente ler, prestar atenção, os evangelhos debocham dos discípulos do início ao final. Eles nunca estão entendendo nada do que Jesus está falando. Eles vão começar a entender depois da ressurreição. E ainda assim, mais ou menos. Precisa lá em Atos 15 ter uma reunião para decidir se gentil entra ou não na igreja, 20 anos depois que Jesus já tinha ressuscitado. Levaram 20 anos para começar a aceitar gentil dentro da igreja. Então, para vocês verem que o pessoal é meio lerdo também. Né? Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. O que fez? Devolveu para outro lugar. Pode passar. Aí vem a frase que eu acho fantástica aqui. Parece que trocou de assunto de novo, né? Olha só. Vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá a colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Segura um pouquinho aqui. O que está acontecendo aqui? O cenário, lembra do cenário, que é importante? A mulher tinha descido, estava juntando os moradores da cidade e estava voltando. Aí Jesus diz: ergam os olhos e vejam os campos. Vocês não dizem faltam 4 meses para a colheita? Ou seja, recém foi plantado a cevada, o que quer que seja que eles plantaram, o trigo estava bem baixinho. E aí ele diz: olha, recém plantaram, não é época de colheita, mas eu vos digo, os campos estão maduros para a colheita. O que ele está vendo? E o que eles estão vendo? Eles estão vendo aquela turma de samaritano caminhando pelos campos e subindo. Eles estão vindo. É isso que eles estão vendo. Está ali, ó, a colheita aparecendo. E talvez, né, algumas traduções trazem estão brancos para a colheita. É possível, inclusive, que a referência seja a própria roupa que eles estão usando. Porque os judeus costumavam usar roupas coloridas e os samaritanos usavam branco. Então, até aí talvez tenha um trocadilho. Olha, eles estão brancos para a colheita. Aí vem aquela galera subindo, aquela turma com a mulher. Aí continua. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe o fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim é verdadeiro o ditado: um semeia e outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram um trabalho árduo e vocês vieram usufruir do trabalho deles. Jesus está aqui dizendo apenas o seguinte: agora nesse momento nós estamos colhendo uma salvação dessa gente toda que nós não plantamos nada. Tudo isso aqui que está acontecendo, antes teve coisas acontecendo para eles poderem ouvir e receber essa mensagem. Esta mulher, de alguma maneira, sabia algo do Messias. Essa mulher tinha um pensamento teológico em debate com Jerusalém, ela tinha algo formado. E Jesus está dizendo aqui, ó, essa é a regra do reino de Deus. Quem colhe e quem planta são pessoas diferentes. Isso é muito interessante. Isso é muito interessante. A colheita é separada do plantio no reino de Deus. Pode passar. Então, Jesus colheu. Por favor, pode passar lá? Então, Jesus colheu onde não plantou. É a primeira vez que ele passa ali. Não tinha feito plantação nenhuma. Baseado apenas em toda a experiência pregressa, tudo aquilo que havia, Jesus fez uma colheita. Pode passar.
Plantio e colheita são separados sempre. É uma regra. Essa é uma regra do reino de Deus. Quem planta não é quem colhe. Por que isso acontece? Pode passar? Para ninguém se orgulhar. Para ninguém poder bater no peito e dizer: eu fiz acontecer essa comunidade. Eu fiz acontecer essa igreja. Todas essas pessoas foram salvas porque eu preguei para elas. Ninguém pode falar isso nunca. Nem o próprio Jesus fez isso aqui. Ele diz: olha, aqui está acontecendo porque muita água rolou antes de eu chegar aqui. Pode passar? E aí vem finalmente de novo o testemunho da mulher samaritana. Pode passar? Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele me disse tudo o que tenho feito. Quer dizer, ela testemunhou: olha, ele é profeta, ele me conhece, ele conhece a minha vida, ele teve algo a me dizer, ele me recebeu, ele me aceitou. Será que ele é o Messias? Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com ele, e ele ficou 2 dias. Aí é para assombro total da turma dos fariseus lá de Jerusalém. Pô, cara, não só passa por aqui, ainda resolve dormir com os caras. É passar a noite lá, não é possível. E por causa da sua palavra, olha que interessante, muitos outros creram. Por causa da palavra de Jesus. E disseram à mulher: agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Jesus não curou ninguém em Sicar, não curou nenhum cego, não levantou nenhum paralítico, não multiplicou comida, ele não fez rigorosamente nenhum milagre lá. Ele pregou, ele falou, ele recebeu essas pessoas e elas reconheceram nele o Salvador do mundo. Olha a beleza desse lugar, olha a beleza dessa experiência. Então pode passar? A mulher encontrou perdão. Então ela encontrou em Jesus o que é um olhar de perdão. Essa é uma das grandes belezas da Bíblia, que é o olhar das pessoas. Quando Jacó encontra Esaú, está louco de medo do Esaú. O Esaú vai me matar, está com exército, me jurou de morte quando eu fui embora, ele está voltando 21 anos depois, imagina o ódio do meu irmão agora ele vai ir a desforra, ele chega lá, e o irmão dele abraça e beija ele, e já tinha perdoado, ele não sabe há quanto tempo, já tinha dado perdão. E aí ele diz uma coisa muito interessante, o texto não explica nada, ele só nos diz isso: olhar o teu rosto é como ver o rosto de Deus, é isso que ele diz. E ele tinha visto o rosto de Deus um pouco antes, aonde? No Val de Jaboque, quando ele lutou com o anjo, etc. E o anjo mudou o nome dele, reconheceu a ele e tudo mais. Porque quando você encontra o rosto de Deus, você vê o quê? É o rosto do perdão. O rosto de Deus é o rosto do perdão. E Jesus aqui, ele perdoa a mulher, ela encontra esse perdão nele também. Pode passar? Só que mais do que isso, a mulher perdoou os vizinhos. Ela encontrou Jesus e vai justamente chamar aqueles que ela está evitando na hora que vai buscar água. Ela está justamente evitando, e ela vai e abraça justamente esses caras que são os que falam mal dela, que são os que provavelmente excluíram ela e tudo mais, e é eles que ela chama. Então ela perdoa esses vizinhos e estende essa relação de amor e de perdão para eles também. Pode passar? E aí, por meio disso tudo, os samaritanos acabaram encontrando a salvação em Jesus. Tudo por quê? Porque Jesus resolveu passar por uma vila e encontrar uma mulher ao meio-dia junto a um poço, lá no alto de um monte. Isso tudo aconteceu por causa disso. Pode passar? Então isso tudo me traz um ensinamento em relação ao reino. Quer dizer, como eu me porto em relação ao reino. O que eu aprendo dessa história? Pode passar? Em primeiro lugar, eu aprendo humildade. Eu aprendo que o reino não depende de mim. O reino de Deus, ele vai acontecer de qualquer jeito. O reino de Deus está agindo, está acontecendo. E eu não sou responsável pelo reino, eu não sou o cara que vai fazer acontecer. Eu vou ser uma gota a mais, que vai fazer transbordar alguma coisa.
Porque é assim que acontece quando a gente se converte. Quando a gente se converte, eu não me converti lá em 1983, na pregação do pastor Paulo Solonca, em Santa Maria, para os adolescentes no Acanzeca. Não foi aquele o momento. Eu me converti naquele momento, a partir de vários outros momentos antes, das muitas pregações que eu ouvi antes, de pessoas que foram um testemunho bom para mim, de estudos que eu escutei, e sim é com todo mundo. Quando uma pessoa se levanta e se converte, é porque antes ela ouviu um testemunho de um vizinho, ela ouviu um testemunho bom de uma pessoa, ela conheceu de alguma maneira expressões positivas desse reino e da palavra de Deus. Isso tudo foi somando, até o dia em que ela ouviu uma pregação e caiu a última gota, o balde transbordou e ela aceitou a Cristo. Porque veio vindo num processo. Por quê? Porque o reino de Deus, ele não acontece por uma só pessoa. Ele acontece por milhares e milhares de pessoas, cada uma pingando um pouquinho. Então eu tenho que ter a humildade de entender que o que eu estou fazendo é uma gota nesse oceano. É a minha gota, é só isso. Pode passar? Mas ao mesmo tempo, isso me dá responsabilidade, porque eu tenho que pingar essa gota. Essa gota é fundamental, porque todas as gotas são necessárias para esse balde transbordar. Todas as gotas são necessárias, então eu não posso fugir disso. Eu não posso fugir de ser um bom testemunho. Eu não posso fugir de me comportar nas mídias sociais, porque se tem uma coisa que está espantando as pessoas do Evangelho, é o jeito que os crentes se comportam nas redes. Se xingando, e brigando, e discutindo por besteira, e atacando inimigos políticos e tudo mais. Porque nós estamos destroçando com a imagem do Evangelho. Então a gota do que a gente fala nas redes, ela é importante. A gota da maneira como eu trato o meu vizinho é importante. A gota da minha palavra é importante. Tudo é importante porque eu sou responsável pelo reino também. Assim como eu não sou responsável, eu sou responsável. Porque eu tenho uma gota fundamental nisso tudo. Pode passar? E a última questão que eu vejo é o consolo. Isso me consola porque eu sei que apesar de mim, apesar das minhas limitações, o reino vai acontecer. Apesar de que eu só consigo contribuir com essa gota, eu sei que essa gota vai fazer parte do reino de Deus. E é o consolo de que eu faço parte de algo muito maior do que eu. Mas que apesar de todas as minhas limitações, ele vai vir. Porque Deus é que faz acontecer essa obra e é Deus que faz acontecer o reino. Porque é dele o reino. Pode passar? Que Deus nos abençoe. E que os irmãos possam entender essa dimensão do reino e do trabalho de cada um de nós. Pastor. Amém. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Eu sei que de alguma forma essa palavra falou o seu coração e que Deus possa transformar a nossa vida. Enquanto nós estivermos cantando a próxima canção, eu quero que você reflita sobre o que Deus representa, o que Cristo representa para você. Talvez toda a bagagem de conhecimento, toda a bagagem doutrinária e teológica tenha levado você num caminho oposto ao conhecimento verdadeiro de quem Cristo é. Mas certamente Ele deseja se revelar a você da maneira certa. Ele é o Salvador, é o Senhor. Ele é aquele que sustenta todas as coisas no universo pela palavra do seu poder. Então vamos adorar o Senhor neste momento.